Olá, meus amigos. Estamos de volta com a nossa leitura do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 4, que é do princípio vital. Nós falamos dos seres orgânicos e inorgânicos, falamos sobre a vida e a morte, e hoje a gente vai falar sobre a inteligência e o instinto. Agora, lembrando que esse livro é um livro escrito por Allan Kardec pelos espíritos, nós estamos fazendo essa leitura no formato de aula para vocês. E essas respostas foram dadas pelos espíritos, eles mesmos, a Kardec. Quando tem a pergunta, e a pergunta é feita por Kardec, a resposta vai estar entre aspas, tá bem? Bom, inteligência e instinto. Pergunta 71. A inteligência é atributo do princípio vital? Então, ele quer saber se é uma qualidade do princípio vital a inteligência, tá? E aí os espíritos respondem, não, então não é uma qualidade do princípio vital, pois que as plantas vivem e não pensam, só tem vida orgânica, ok? Então, por exemplo, as plantas também têm o princípio vital, tá bem? E elas não pensam. Nós possuímos o princípio vital e temos inteligência, tá bom? Tá bem? A inteligência e a matéria são independentes. Então, uma não depende da outra. A matéria não depende da inteligência e a inteligência não depende da matéria. Porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Tá bem? Então, por exemplo, uma mesa não tem inteligência, não é? Uma cadeira não tem inteligência. Então, é independente de uma da outra. Mas, porém, contudo, a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Então, é preciso os órgãos, né? Cérebro, né? Para que a inteligência se manifeste. Por exemplo, tá? Isso é um exemplo. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então, para que a matéria animalizada tenha inteligência, o espírito tem que se unir à matéria. Ok? Então, por exemplo, um cachorrinho, ele tem um certo nível de inteligência, né? Porque tem um espírito que se uniu àquela matéria, tá bem? A inteligência é uma faculdade especial. Aqui é Kardec falando. Então, é um atributo, uma habilidade, né, especial, peculiar a ambas classes de seres orgânicos e que lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Então, olha, vamos ver de novo aqui, ó. Ela é uma qualidade especial, né? Que é especial a algumas classes de seres orgânicos, por exemplo, os homens, né? O macaco, o cachorro, tem certos níveis de inteligência. E dá a esses seres, através do pensamento, a vontade de atuar, de agir, também através do pensamento, a consciência, tá bem? Então, dá a vontade, a consciência, tá? E esta consciência de quê? De que eles existem. Então, nós temos a consciência de que existimos e de que constituímos, né? Os homens constituem uma individualidade. Então, nós temos nossa própria personalidade. Nós somos indivíduos, né? Nós pensamos de maneiras diferentes um dos outros, tá bem? E também esse pensamento, né, nos dá
os meios de estabelecermos relações com o mundo exterior. Então, o pensamento ele nos ajuda a podermos nos relacionar tanto com outras pessoas, outros animais, com a natureza, com as coisas, né? Com tudo que está à nossa volta. Então, o pensamento nos provém isso, e a consciência também. E também nos dá a capacidade de nos conseguirmos sobreviver, então prover as nossas necessidades. Então essa inteligência nos dá essa capacidade, tá bom? De pensar, de ter consciência que precisamos de comida, de abrigo, né? De nos relacionarmos para podermos suprir as nossas necessidades. Bom, podem distinguir-se assim. Então, a gente pode diferenciar assim. Primeiro, ele divide em 3 categorias. Primeiro, os seres inanimados, né? O que são os seres inanimados? São constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. Então, quem são esses seres? São os corpos brutos. Número 2, segundo, os seres animados. Quem são esses seres animados? Seres que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência, ou seja, destituídos de livre-arbítrio, por assim dizer, pode ser, até um certo ponto, né? Então a gente tem assim as plantas, né? Os fungos, as bactérias, não tem um certo nível de inteligência. É claro que vai ter algo inteligente ali, mas não tem um pensamento crítico, por assim dizer. Vamos colocar desse jeito, né? É um certo limite, é limitado. E número 3, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Então, os seres, essa terceira categoria pensa, tá? É a diferença das outras 2 categorias, ok? Pergunta 72. Qual a fonte da inteligência? Resposta dos espíritos. Já o dissemos. A inteligência universal. Então, a inteligência universal é a fonte de toda inteligência. Pergunta debaixo dessa. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Né? O que quer dizer isso? Imagina, você tem um lago, imagina que o lago é a inteligência da fonte universal. E aí, cada pessoa ia lá e bebia um pouco dessa água do lago, tá? E aí, esse é um exemplo. A resposta: isto não passa de simples comparação. Então, é uma comparação. Todavia, inexata. Então, não é uma comparação correta. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser. Olha só, então cada um de nós possui esta faculdade, não precisamos tirar de lugar nenhum. E constitui a sua individualidade moral, tá? Então, é de acordo com a nossa própria moral, a moral de cada pessoa. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Então, essa parte da inteligência universal ainda não conseguimos penetrar para entendermos muito bem o que seja. Pergunta 73. O instinto independe da inteligência? Então, olha, instinto é aquela coisa animal, né, que vem com os animais. Então, é ou não é dependente da inteligência? Você precisa da inteligência para ter instinto? E a resposta dos espíritos é a seguinte: precisamente, não. Então, não independe, tá? Porque o instinto, por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. Então, podemos dizer que os animais são inteligentes por terem instintos, só que é um tipo de inteligência, tá bem?
Não é a inteligência, é um tipo de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio, tá bem? Então, os animais, eles não raciocinam, eles têm o instinto. O instinto é uma inteligência desprovida de raciocínio, que não possui raciocínio. E aí, ele coloca, pelo instinto, é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, é através dessa configuração, dessa programação, o instinto é como se fosse uma programação que faz com que os seres possam sobreviver. Isso é um presente de Deus, né, para todos os seres. Todos nós temos o instinto, desde os humanos até os animais mais pequenininhos, os menores animais. Todos os seres vivos. 74. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e a inteligência, isto é, precisar onde um acaba e começa a outra. Então, o que seria exatamente o instinto e a inteligência, né? O que divide os dois? E aí os espíritos dizem, não. Então, não dá para ser dividido, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Então, nós podemos diferenciar um do outro, mas não podemos separá-los, porque eles se confundem muitas vezes, tá bem? Pergunta 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Então, quanto mais intelectual, menos instinto? Será? E aí o espírito diz, não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia, ok? Pergunta sobre essa. Por que nem sempre é guia infalível a razão? E aí os espíritos respondem, seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, esses três fatores fazem com que a nossa razão, com que percamos a razão, com que falhemos ao pensar com a nossa lógica ou o nosso cérebro, né? O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio, ok? Então, o homem tem livre-arbítrio, já os animais não têm livre-arbítrio. Então, o homem pode raciocinar, os animais não. Nota de Kardec aqui, né? Umas que o Kardec escreveu. Kardec diz o seguinte, o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, quer dizer, naturais, não é? Ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um auto deliberado. Então, a inteligência, para que ela se manifeste, ela precisa de cálculo. Então, o homem ele pode calcular, os animais não podem. Eles já têm o instinto que já diz para eles aonde eles têm que ir, como é que eles têm que fazer. Por exemplo, o pássaro, ele sabe exatamente como fazer o ninho, né? Ele sabe exatamente onde encontra a comida dele. Ele pode aprender? Pode. Né? Com o instinto nós aprendemos, mas a inteligência, ela calcula. Por exemplo, se eu fizer isso, pode acontecer isso. Eu posso ter uma previsão, fazer uma previsão de alguma coisa. Já o animal não consegue. Por exemplo, o instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, o instinto, se alia à inteligência, ele se junta à inteligência, isto é,
a vontade e a liberdade. Então, quando o instinto se junta à inteligência, nós conseguimos perceber que há uma vontade e há uma certa liberdade, não é? De pensamento, liberdade de ação. Bom, terminamos aqui. Essa foi a primeira parte do livro. Na nossa próxima reunião, nós vamos verificar a segunda parte do livro, no qual ele já nos introduz o mundo dos espíritos, né? Então, a segunda parte vai falar do mundo espírita ou mundo dos espíritos, tá bem? E no mundo dos espíritos, nós vamos falar sobre os espíritos, a encarnação dos espíritos, da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual, da pluralidade das existências. Vamos fazer umas considerações sobre a pluralidade das existências, vamos falar sobre a vida espírita, a volta do espírito à vida corporal, a emancipação da alma, a intervenção dos espíritos no mundo corporal e as ocupações e missões dos espíritos e os 3 reinos. E essa é a segunda parte do nosso livro. E vamos falar no nosso próximo encontro dessa parte aqui do capítulo 1 dos espíritos. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Caso vocês tenham dúvidas, podem colocar nos comentários, deixe seu like, compartilhe, ajude a gente a enviar essas informações para quem tem mais necessidade, quem busca respostas e ainda está bem perdido por aí, não é? Eu desejo a vocês um grande dia, Deus abençoe a todos, um beijo, até a próxima, tchau, tchau.